Você já ficou na dúvida se está fazendo um sexo oral do jeito certo? Já teve medo de causar desconforto ao invés de prazer? Então, meu varão, esse vídeo é para você, porque hoje eu vou te ensinar como fazer um sexo oral com técnica, presença e prazer real. Eu sou Adriana Linares, eu sou terapeuta tântrica e eu ajudo homens a se conectarem com o prazer deles e das suas parceiras também. Então fica aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é essencial na vida de um casal, que é como fazer sexo oral na mulher de maneira prazerosa e respeitosa. Porque assim, só que entre a gente, nenhuma mulher resiste a uma chupada bem dada e bem gostosa. Vou confessar que a gente se apaixona fácil. E antes de ir direto para a técnica, eu preciso te ensinar uma coisa. Sexo oral, ele é muito mais sobre conexão. Não é só sobre impressionar, mas é sobre escuta, sobre sensibilidade. E sim, meu varão, existe técnicas, aquela técnica ideal para você levar ela à loucura. Mas eu já te adianto, se você não sabe ouvir, sentir, identificar os sinais do corpo dela, nenhuma técnica, nem a técnica mais mirabolante vai funcionar. Então se prepara. Abre a sua mente, esquece tudo o que você aprendeu até hoje nos filmes pornô e vem comigo. Antes de você chupar ela, você precisa caprichar, dar aquela caprichada nas preliminares. Então já assiste esse vídeo para você não colocar tudo a perder antes de começar. Agora sim, vamos conversar aqui antes. Vem cá, senta aqui comigo. Por que sexo oral é tão importante? Cerca de 80% das mulheres sentem mais prazer e chegam ao clímax com o sexo oral ou com a estimulação ali no clitóris, muito mais do que com a penetração. O que eu quero dizer, na verdade? É que ela sente muito mais prazer por fora do que por dentro. Diferente do que está na mente de muitos homens. Por que você ainda não sabe disso? Porque você não aprendeu, porque ninguém te ensinou. Porque as referências que, em geral, a grande maioria dos homens tem são referências deturpadas, dos filmes, enfim. E acho que a gente vê aquela meteção toda, mas na realidade, na vida real, no offline, não é bem assim que funciona, meu varão. Até porque o clitóris é que é a chave do sucesso. Ali, meu varão, um negocinho pequenininho, né? Tem uns maiores, uns menores, uns muito pequenos, uns maiorzinhos, tem de todos os tamanhos. Mas o importante é que ali tem mais de 8.000 terminações nervosas. Então, é muito sensível, sabe? Ele é exclusivamente, o Papai do Céu criou essa partezinha especial do corpo da mulher exclusivamente para proporcionar prazer. E mesmo assim, mesmo sendo uma prática que proporciona imenso prazer para a maioria das mulheres, muita mulher ainda não recebe sexo oral, você acredita? E por quê? Por tabu, por falta de técnica, por desconforto também, ou muitas vezes até por falta de conhecimento, tanto do homem quanto da mulher. E aí a gente vai começar a falar sobre uma coisa importante, que é a anatomia da vulva, né? A anatomia ali daquela parte da mulher. Se você fugiu da aula de anatomia, vou te explicar. A vulva ela tem as seguintes partes: os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. O clitóris, ele fica, uma parte dele fica externo, ou seja, para fora, a gente consegue ver a cabecinha dele, mas grande parte dele fica na parte interna, ou seja, você não vai conseguir ver. Mas quando você estimula, ela consegue sentir. É claro que eu sempre falo que o foco tem que ser o clitóris, mas é muito importante você não esquecer o resto, porque como o clitóris ele também tem ali a parte interna dele, uma vez que você estimula os grandes lábios, os pequenos lábios, você também está estimulando indiretamente o clitóris. Eu sei, meu varão, eu sei que não é simples, que é complicado. Eu já disse aqui algumas vezes, né? Sempre falo nas minhas redes sociais que quando eu vou atender mulher, apesar da minha comunicação ser principalmente para homens, eu atendo mulheres também.
E quando eu vou atender mulher, eu confesso, eu fico assim, que tem aqui para mim? Porque quando não só a vulva, mas o corpo da mulher inteiro, ele é cheio de camadas. A mulher, ela é multiorgástica, então o prazer dela, ele vem sempre em camadas. Então, você começa pela camada ali da pele, aí você vai vindo pelo toque sutil, aí você vai descendo, aí você vai estimulando a virilha, você vai estimulando os grandes lábios e vai sentindo ali, se conectando. Então, quando se trata de prazer feminino, o mais importante é o seguinte: é você não ter pressa. Aí você vem dizer assim pra mim: "Ah, Adriana, mas a minha mulher não goza mais de uma vez". Então já assiste esse vídeo aqui para você aprender a fazer ela ter orgasmos múltiplos. Tenho certeza que ela vai te agradecer. E quando se trata de sexo oral em mulher, quer saber quais são os erros mais comuns? Usar os dentes. Sim. Ah, Adriana, não. Sim. Tem gente que ao invés de estar usando os lábios, usa os dentes. Pode até ser sem querer, mas por quê? Porque não entendeu, não sabe usar a técnica. Outro erro super comum é ir direto ao ponto, sem as preliminares. Já te disse aqui que o corpo da mulher ele parece muito mais com uma lareira. Então ele vai esquentando aos poucos. Você precisa estar ali o tempo inteiro monitorando e colocando lenha e assoprando. Ou seja, com o corpo feminino é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Outro erro assim fatal, que chega a ser até clichê de falar, é você replicar o que você viu lá no filme adulto, sabe? Aquela coisa meio desentupidor de pia. Ou então fazer o DJ. Não, gente, não é assim, tá? Eu sinto te informar, meu varão, mas não é assim que você vai fazer uma mulher gozar. Ou então aquele erro clássico, que é ficar lambendo como se fosse um gatinho, sabe? Quando faz assim, ó, deixa eu ver se vai pegar assim. Com a pontinha da língua, sabe? Ou então com a língua mole. Peraí. Assim, assim. Só fazer isso não funciona, tá? Você precisa ter uma técnica e ficar com gosto, sabe? Não ficar só com aquela língua mole também. Mulher não gosta disso. Agora, bora pro checklist. Eu sou a rainha dos checklists, gente. Faço checklist pra tudo. Bora pro checklist pra um sexo oral gostoso. Primeira coisa que você já vai dar ali o check é o conforto. A mulher, ela tem uma coisa assim, mais. Como que eu vou dizer? A mulher, ela tem que estar relaxada para gozar. Geralmente o homem é assim, ele goza para relaxar. A mulher não, ela tem que estar relaxada para gozar. Se ela não tiver numa situação, numa posição confortável, vai ficar muito mais difícil para ela conseguir chegar ao clímax. Então você, por exemplo, uma técnica super simples que você pode fazer é colocar um travesseiro ou uma almofada embaixo do quadril dela. Porque isso vai fazer com que ela fique mais acomodada ali, o quadril dela fique mais acomodado. Você vê, é uma coisa muito simples, mas que já ajuda demais. Claro que não pode faltar as preliminares. Sexo oral não é preliminar. Por isso que, mesmo antes do sexo oral, é importante você fazer as preliminares. E o que é? Quais são os elementos que são as preliminares? O que é preliminar? Beijo no rosto, beijo na boca, beijo na coxa, lambida na virilha. As pessoas não sabem, mas a virilha tem poder. A virilha tem poder. Lambida na virilha, beijar ela assim por cima da calcinha é muito bom, porque isso aquece a conexão física entre vocês e a conexão emocional também. Usar o combo do sucesso, que é a combinação de boca e dedos. Introduzir o dedo fazendo aquele movimento de vem cá. E nesse vídeo eu ensino como fazer com preciosidade essa técnica. Por último, não menos importante, a escuta ativa. Perceber os sinais do corpo dela e não ficar o tempo inteiro perguntando: tá bom? Tá gostando? Tá gostoso? Vai gozar? Já gozou?
Isso é muito chato, gente. Essa pressão, assim, é muito chata. Muitas das vezes isso pode até atrapalhar o ritmo da mulher. Então, o que você tem que fazer é fazer o papel de observador. Por exemplo, se ela te puxa, se ela acelera, se ela te afasta, se ela desacelera ou pede para você desacelerar. Até porque, diferente do que muitos homens já acham, por referências dos vídeos adultos, nem sempre ela vai gemer, nem sempre ela vai emitir algum som. Tem mulher que fica ali, ó, caladinha, não fala nada. E aí, de fato, você não sabe se tá bom ou se tá ruim. Mas uma coisa que nunca cala é o corpo. O corpo dela vai dando os sinais. Por isso, você tem que ficar observando o corpo. Então, fazendo isso, você vai saber exatamente se tá bom, se tá gostoso, não vai precisar você ficar perguntando. E vai deixar ela mais confortável, mais relaxada e mais segura também. Quer aprender algumas técnicas práticas? Vamos lá. Eu até outro dia estava ensinando uma técnica para um aluno e eu falei, mas faz assim. Ele, mas eu não consigo, Dri, não consigo. Abre a boca aí. E aí, quando eu fui ver, ele não conseguia fazer porque, de fato, o freio da língua dele, a língua dele era muito curtinha. Então, a gente tem que respeitar também até a nossa própria a própria anatomia da pessoa, né? Tanto do homem quanto da mulher. Mas uma sugestão que eu te dou é o seguinte: faça movimentos com a língua, movimento do infinito, do número 8, assim, com a língua, tá? Então, se você tiver uma língua muito curtinha, alguns movimentos não vai ser tão simples, mas se você for como eu, tiver um freio de língua, deixa eu ver se vai dar para ver, grande, você consegue ter mais facilidade para fazer. Então, aproveita. Qualquer pessoa pode fazer, mas em geral, quem tem o freio de língua maior, quem é linguarudo, vai ser mais fácil. E meu varão, se você chegou até aqui, meus parabéns. Isso significa que você quer dar um passo quando se trata aí do prazer feminino. Então aproveita, já deixa a sua dedada, não esquece do seu like. Você sabe que é importante para mim. Comenta nesse vídeo se essas orientações mudaram a sua visão, abriram um pouco a sua mente com relação ao sexo oral feminino. E se você é mulher, quer ser chupada como uma deusa, ir aos céus, já manda esse vídeo aí para algum varão que você quer dar aí aquela ajuda para ele, vamos dizer assim, né? Porque, tadinho, às vezes ele não sabe, né, gente? Então a gente tem que ajudar. Nós, mulheres, temos que ajudar os nossos homens. Não esquece de depois voltar aqui e me contar como foi. Sexo oral, meu varão, é muito mais do que prazer. É muito mais só do que um orgasmo. É um significado de conexão entre os parceiros. É um presente para ambos. Um gesto de cuidado, entrega e amor. Agora, se você quiser continuar aprendendo, eu tenho 2 vídeos maravilhosos que são perfeitos para você assistir agora. Te vejo semana que vem. Beijo!